Santíssimo Deus, te apresento o teu ungido que irá ministrar a tua palavra. Te peço, Deus, que tu abra sobre ele as comportas do céu, derrama uma unção tão sobrenatural que há de fazer dele, Senhor, um instrumento poderoso na tua mão. Usa ele, Pai, e que cada palavra que ele disser seja o teu Espírito a usar os lábios dele, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Amém, amado. Graça e paz aos irmãos. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar cultuando a Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Carlos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Já tinha ido na Sulacap por bondade do Senhor. E Deus nos permitiu estar cultuando a Deus com vocês nessa manhã. Também quero fazer menção ao evangelista Rafael, conhecido dessa casa, exímio pregador da palavra. Ele falou assim: pastor Carlos, vou lá dar um glória com vocês lá. Ele veio direto de um compromisso. Eu falei: chega no amém, meu amigo, para a gente ficar bem tranquilo aí para trazer a palavra. Aí o cara vai e chega agora na hora, né? Mas Deus é bom, amém? Abre a sua Bíblia, por gentileza. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Está ali minha irmã e minha amiga também, missionária Luciene, esposa do Rafael. Ezequiel 37, amém? Você achou? Diga glória a Deus. Você não achou? Diga espere por mim. Então, ajude o nosso pastor aí. Vamos esperar. É um texto conhecido, mas eu quero pontuar com vocês algumas coisas. Ezequiel 37. Vamos lá. Verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ou passear ao redor deles. E eis que eram muito numerosos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, Deus, tu sabes. E novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, porei um fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, verso 7, então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Somente até aqui, depois você faça uma leitura com calma. Ezequiel 37 é uma passagem que a gente ouve inúmeras vezes. É uma passagem bastante conhecida por todos nós. Ela vai simplesmente ser entoada num momento de grande drama para o povo de Judá, a qual é representado aqui pelos ossos secos.
E eu quero pontuar algumas coisas com você nessa manhã. A gente já tem ouvido Deus falar de uma forma muito tremenda. E é algo que a gente precisa levar para a nossa nação, para o nosso Brasil. Nosso pastor Carlos foi bem feliz, junto com alguns irmãos, já está orando por ela. E a nossa nação é o que mais carece atualmente, é das nossas orações e de um posicionamento. Eu olho para Ezequiel 37 e olho para a vida de principalmente o profeta Ezequiel, dentro dessa situação que ele está vivendo. O texto vai iniciar dizendo que a mão do Senhor vem sobre ele, leva ele em espírito e coloca ele justamente no tema central de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Eu vou olhar para esse texto aqui, evangelista Rafael, e é interessante porque a ideia de Ezequiel é bem clara e objetiva em dizer que a mão do Senhor que está sobre ele é responsável de levá-lo e conduzi-lo até um vale de ossos secos. Isso aqui vai quebrar algumas ideias que a gente tem de que a mão do Senhor só vem e coloca a gente em coisas abertas, coisas positivas. Isso aqui é bem claro e quebra alguns princípios nossos de dizer que Deus é Deus somente quando a porta está aberta. E a gente esquece que Deus também é um Deus que fecha a porta. A gente vai olhar para Ezequiel e ele vai dizer de forma bem clara que é a mão do Senhor que vem sobre ele e leva ele em espírito. Se por um lado a gente olha e identifica que é a mão do Senhor que leva Ezequiel e coloca ele num local que de repente nós não gostaríamos de estar por ser uma visão ruim, também Ezequiel vai expressar que mesmo ele sendo profeta, ele está subordinado, está sob a mão de alguém. Estar sob a mão de alguém é sobre uma autoridade, um respeito, algo governamental. Ezequiel está dizendo para a gente, eu sou profeta, mas sou subordinado a uma mão que está sobre a minha vida. Ezequiel está dizendo para a gente, se ele está de pé, é porque a mão do Senhor está sobre ele. Se ele é profeta, é porque a mão do Senhor está sobre ele. Então Ezequiel está dizendo, se eu respiro, se eu acordo, se eu durmo, o dia que eu vivo é simplesmente porque tem alguém que sustenta. É aí que a gente se engana em achar que a gente é bom em alguma coisa. Não, a gente só é porque é Deus quem sustenta. A gente só acorda porque é Deus quem sustenta. A gente só está de pé porque é Deus quem sustenta. A prova disso é Juízes capítulo 6, que vai dizer que Deus resolveu tirar a mão de sobre a nação de Israel. Quando Deus tirou a mão do povo que se achava alguém e esqueceu de Deus, Deus tirou a mão, se aproximou midianitas, Deus tirou a mão, se aproximou amalequitas, Deus tirou a mão, aproximou-se deles povos do Oriente, Deus tirou a mão, se tornaram escravos. Então, calma aí, Ezequiel está dizendo, se eu cheguei até essa condição, é porque Deus está me sustentando. Não é o meu nome, não é a minha família, não é a minha condição financeira, não é o meu nível de conhecimento, mas simplesmente é a boa mão dele quem tem nos sustentado. Agradecemos a Deus por estar aqui nessa manhã. A gente não sabe contar quantos livramentos Deus já nos deu. Nós não sabemos contar quantas coisas Deus já fez, somente na parte da manhã, mas já teve livramento, já teve cura, já teve salvação, já teve coisa jogada por terra, porque a mão de Deus é ela quem nos sustenta. Eu fico olhando, evangelista Rafael, se simplesmente a mão de Deus é capaz de nos sustentar nos piores momentos da nossa vida, imagine Davi que vai dizer que simplesmente anda pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor estará acompanhando. Então calma aí, Ezequiel está trazendo para a gente uma meditação. Ele está debaixo de uma autoridade, e pelo fato dele estar debaixo de uma autoridade, essa mão vem, leva, retira Ezequiel em espírito e coloca justamente no meio, no propósito da visão do vale de ossos
secos. Deus não pergunta a Ezequiel aonde ele queria estar. Deus não pergunta a Ezequiel aonde ele gostaria de ser profeta, mas simplesmente a mão que é autoridade e que está sobre ele vem e simplesmente leva e coloca ele no vale de ossos secos. E isso aqui vai trazer ideias para nós de qual Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus objetivos. Deus pode usar a gente em locais ótimos e maravilhosos, sim, mas Deus também tem os seus propósitos dentro do vale de situações que nós não gostaríamos de estar. Mas pelo fato de nós não gostarmos, não quer dizer que não faça parte do projeto dele. Porque é só dentro de situações que a gente não gostaria de estar que a gente desenvolve dependência nele. É só dentro de situações que nós não gostaríamos de estar enfrentando que a gente vai entender algumas trajetórias que Deus quer que faça. Deus tem os seus meios no meio do deserto, tem, mas Deus também tem princípios e histórias dentro de palácios, casas, mas Deus também escreve a sua história em lugares mortos para trazer vida. Deus também escreve projetos no deserto para florescer esperança. Deus também traz o seu projeto para dentro de coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente aprende, e é muito bom quando a gente profetiza sobre boas circunstâncias. O ruim é a gente profetizar e acreditar quando está morto. O ruim é a gente acreditar e profetizar quando os nossos olhos não conseguem contemplar esperança para aquilo que está sendo profético. Porque há um choque de realidade e há um choque profético. Então entenda que a profecia muitas das vezes não está ligada à condição daquilo que nós vemos. Ezequiel é colocado num vale de ossos secos. E é interessante porque Deus faz ele andar. Deus faz ele contemplar toda a situação daquilo que é a sua realidade. Então entenda, Deus coloca Ezequiel lá. Mas olha para a história de Ezequiel. Ezequiel é colocado num vale de ossos secos. E olha que Deus faz ele andar. Não é Ezequiel que anda, é Deus que faz Ezequiel andar. Contemplar toda aquela situação de cenário e a situação dos ossos. Porque é o próprio Ezequiel que diz, são ossos secos, sequíssimos. E a outra realidade, ele vai dizer, não são poucos, são muitos. Então, qual é a realidade de Ezequiel? Vale, ossos e a estrutura óssea. E que ele só vai ter total compreensão quando ele sai de uma posição de inércia e resolve andar aonde está a situação ruim. A gente está olhando para as adversidades da nossa vida e nós já estamos jogando a toalha antes mesmo de olharmos a situação. A gente olha para uma porta fechada e a gente já está desistindo antes de rodearmos, observarmos, andarmos. Então o propósito de Deus não é simplesmente colocá-lo em uma situação difícil, mas para mostrar a realidade na vida de Ezequiel, que as batalhas são vencidas, não por paralisia, não por estagnação, mas quando nós vivemos numa situação adversa, mas continuamos mantendo
tendo uma vida de ação. Deus não está dizendo para você aqui que por causa dessa dificuldade é para você diminuir a oração, mas sim aumentar o nível da oração. Deus não está dizendo aqui que é para você diminuir o ritmo, porque a porta fechou, porque Satanás resolveu se levantar, porque a dificuldade alcançou a tua vida. Não. Deus está dizendo, em vez de diminuir, aumenta a intensidade, aumenta o nível da adoração, aumenta o nível da oração. Deus aqui também não está sendo alguém que é duro e carrasco ao fato de estar dizendo que não está sendo compreensivo, mas Deus está dizendo, se você foi capaz de chegar até aqui, você é capaz de transpor dificuldades, você é capaz de transpor obstáculos, você é capaz de superar as crises, as adversidades, as dificuldades. Criaram uma ideia aí, pastor Carlos, que crente não tem luta. Criaram uma ideia aí que não há adversidade para quem é pregador, para quem é pastor, para quem é líder. Ezequiel é profeta, mas Deus coloca ele no meio de uma dificuldade. Ezequiel é alguém que conhece e tem uma estrutura com Deus, e Deus coloca Ezequiel justamente numa situação aversa para revelar um propósito fundamental. Deus faz ele andar. Então, as dificuldades deveriam funcionar como combustível para nós nos aproximarmos mais de Deus. Só que a realidade que a gente vai enxergar na vida de alguns irmãos é que a dificuldade tem diminuído a constância, tem diminuído a intensidade, tem diminuído o momento de comunhão. E Deus está dizendo, a nossa vida não pode paralisar por causa do dia mau. Não. A nossa vida não pode paralisar por causa do que falam. A nossa vida não pode paralisar por causa daquilo que não aconteceu da forma que eu esperava. Porque, biblicamente, Deus está no controle de todas as coisas. E, se não me engano, Isaías vai dizer que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Então, Ezequiel está dentro de um vale, porque a vontade de Deus continua sendo boa. A vontade de Deus ainda continua sendo agradável. Sim, mas como dentro de um vale, como dentro de uma dificuldade. A gente, como bom brasileiro, a gente só aprende na base da dificuldade. Como? Foi essa dificuldade que tem feito você orar mais. É essa dificuldade que tem feito você se tornar mais dependente de Deus, porque você já entendeu que o controle não está nas tuas mãos. É essa dificuldade que entendeu que antes você achava que podia, mas agora esse vale roubou e faz eu entender que eu dependo dele, dependo da palavra dele, dependo da voz do que ele mandar. Deus faz ele andar e ele contempla ossos, vale, e a estrutura é sequíssima. Que visão complicada. Aí Deus vai olhar para ele, toma Ezequiel e faz Ezequiel rodar todo aquele local, todo aquele vale, e ele vai ver a estrutura dos ossos. Deus vai orientá-lo, dizendo que a estrutura desses ossos é a casa de Israel. Está representando que, olhando para a visão, está dizendo a casa de Israel está nesse nível. Ossos sequíssimos. Vamos agir dentro da probabilidade. É mais fácil alguém na tua caminhada te motivar ou te desmotivar?
É mais fácil alguém te animar ou te desanimar no meio do caminho. Então calma aí. Ezequiel, Deus e centenas, milhares de ossos secos. Probabilidade, Ezequiel se tornar mais um osso seco. Probabilidade, Ezequiel se juntar ao nível dos ossos secos. Mas vamos a uma realidade, Deus faz ele andar. Então Deus está dizendo, eu não te coloquei para ser igual ao ambiente que você está. Glória a Deus. Se Deus te colocou neste lugar, não é para você estar na mesma turma do ambiente que você está. Mas tenha certeza que você está ali para ser uma voz profética. Aonde você... Mas eu estou sozinho. Ezequiel estava sozinho, entre aspas. E faz ele andar. E ver a situação. Aí, para piorar, evangelista Rafael, Deus vai dizer para ele aí, viu ossos? Vi. Muitos, não são poucos. E está no nível de sequíssimos. Agora Deus vai olhar para ele e vai dizer, e aí? Posso fazer reviver? Calma aí. Para alguém que já estava com dificuldade de andar e Deus faz andar, Deus agora está dizendo, eu não só quero que simplesmente você ande e veja o nível da dificuldade. Eu quero que você tenha uma atitude de alguém que eu quero que profetize e mude essa situação. A gente está se tornando expert em jogar para o outro para fazer aquilo que a gente deveria fazer. A gente está se tornando muito bom e profissional de dizer, levanta outro, Jesus. Vai outro, Jesus. Tem tantos aí. E Jesus está dizendo, eu coloquei você aí para esse propósito. Olhando para aquilo que Ezequiel está vivendo, Deus está olhando para ele e diz, já enxergou a condição aí? Já. Agora eu quero que você me diga aí se eu posso reviver. Aí entra um outro conflito. Qual? É a proporção daquilo que Ezequiel está vendo e continuar acreditando num Deus que, se ele quiser, ele faz. A gente às vezes até cria aquela falsa aparência que crê em Deus. Cremos que Deus pode fazer. Mas quando a situação aperta, quando a situação estreita, a gente até diz, eu creio que Deus pode fazer, mas sempre tem um porém, sempre tem um mas. Olhando para Ezequiel, Deus está dizendo, e aí? Você está sendo avaliado por aquilo que você vê ou por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço? Porque se a gente colocar num parâmetro coisas que Deus já fez na nossa vida, e por causa do hoje que nós estamos vivendo, a gente esquece aquilo que Deus já fez, livramento, porta aberta, escape, mas a gente está olhando para a condição atual e parece que vai ofuscar uma realidade daquilo que Deus já fez. Em outras palavras, a gente está diminuindo o poder de Deus, dizendo, Deus abriu, mas eu acho que essa, de repente, ele pode não abrir. Mas Deus vai olhar para Ezequiel e dizer, e aí, Ezequiel, eu posso? Por quê? Porque melhor do que simplesmente Deus dar uma certeza é a gente abrir o nosso coração e revelar as nossas incertezas. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente maqueia as nossas incertezas até as de falsas certezas. A gente diz que Deus pode, mas no nosso coração a gente está dizendo, não, eu acho que não dá. A gente ora, a gente crê, a gente diz que crê que Deus pode libertar. Mas quando a gente olha para o vale que nós estamos vivendo, a gente diz, poxa, está complicado. A gente ouve os louvores, e isso por muitas das vezes aguda a nossa fé, acentua a nossa fé, mas a realidade de cada vale só sabe quem é que passa por ele. Então é você que sabe a realidade do seu vale, é você que sabe a intensidade da situação de que está vivendo.
É por isso que Deus não está mandando eu profetizar sobre o teu vale. É Deus que está dizendo para você: levante a tua voz, você dentro do teu vale. É porque você que sabe aonde está doendo, é você que sabe aonde está a necessidade, porque profetizar daqui é fácil, mas Deus está dizendo: olha simplesmente para aquilo que a palavra, ela está nos orientando. Profetiza você dentro do vale que você está vivendo. Por mais que eu ame pregar, e eu nunca escondi isso aqui de ninguém nas minhas pregações, aqui é parte teórica e é parte daquilo que eu vivo. Agora, o que você vive, você sabe. Aquilo que você está passando, você sabe. Cada um sabe o valor do balde, da água que carrega. E a palavra de Deus está nos orientando aqui hoje. De repente você é alguém que paralisou na sua história por causa da situação que você está vivendo. De repente você é alguém que está num momento ruim, numa fase ruim, mas mesmo assim Deus está usando esta palavra para nos orientar. A ordem não é parar, é continuar andando, porque à medida que eu ando, coisas que estavam paralisadas na minha frente passam para a minha retaguarda. Agora, se eu parar, tudo ao meu redor para. A vida não para porque você decidiu parar. As coisas não vão se tornar mais fáceis porque você decidiu parar. A porta não vai se abrir porque você decidiu parar. Mas à medida do que eu vou avançando, à medida do que eu vou andando, aquilo que estava na minha atualidade apertando, fica para trás. É por isso que eu adoro o nome de fase, porque cada fase é uma fase. Já passamos pela fase boa, já chegou também a fase ruim, mas a gente já passou pela fase boa de novo. Ainda que se levante outras fases, se a gente parar, a fase não passa, mas se a gente continuar andando, essa fase vai passar. Corro para encerrar. Deus olha para Ezequiel e diz: aí, Ezequiel, dá para profetizar? Deixa eu te falar. É mais fácil Deus tratar e resolver quando nós expormos as nossas incertezas do que a gente expressar uma falsa certeza. Entenda isso aqui. É mais fácil Deus tratar as nossas dúvidas expressas do que as nossas dúvidas que nós escondemos para tratamento. E aí, Ezequiel, posso? O Senhor sabe. Ezequiel está dizendo: eu estou aqui no vale porque o Senhor me colocou. Eu andei porque o Senhor me fez andar. Agora, profetizar não continua em mim. Depende da tua palavra. Ezequiel vai nos dar uma orientação, qual? E isso aqui é ministério profético, evangelista Rafael. Por que as palavras hoje não surtem mais efeito? Primeiro, porque Ezequiel conhece a sua dependência. Se é ele que me trouxe, se é ele que me faz andar, eu não sou louco de profetizar sem ele mandar. Por que as palavras proféticas hoje estão se tornando um pouco escassas? Porque estão profetizando sem Deus mandar. Não é palavras lançadas. Observe a ordem. Deus pergunta, Ezequiel responde, e Deus diz para ele aí: então profetiza. Ezequiel não profetiza porque ele quer. Não. Ezequiel não fala aos ossos porque ele quer. Mas há uma ordem. Primeiro Deus fala e depois o profeta repete aquilo que Deus falou. E aí eu aprendo uma grande lição nossa, ainda que nós somos pregadores,
falamos da palavra de Deus. Se Deus não mandar, não fale. O problema não é a gente estar quieto e não ter uma orientação. O maior problema é a gente falar aquilo que Deus não falou. É por isso que tem gente casada se divorciando, porque Deus falou. É por isso que tem gente que muda de igreja, porque Deus falou. E quantas coisas deram errada e usaram o termo Deus falou? Há uma orientação. Ezequiel só repete aquilo que Deus manda. Quando Ezequiel depende e entende que a palavra não pode ser a dele, ele vai dizer: Senhor, tu o sabes. E aí que Deus vai direcionar a vida de Ezequiel, dizendo: profetiza a esses ossos. E aí que Ezequiel tem uma autoridade espiritual dada por Deus para profetizar para os ossos. Preste bem atenção. Então isso aqui vai me dar a legalidade de dizer que se Ezequiel profetiza sem Deus ter liberado a palavra do homem não pode mudar. Ezequiel vai me provar que se ele profetiza simplesmente por inspiração dele, Deus não mudaria o quadro. Então Ezequiel está me mostrando que para Deus mudar uma situação depende do agir, da palavra, do desígnio dado por Deus, para quando a palavra vier, Ezequiel está na posição para profetizar. Então entenda isso aqui, leve para a nossa alma e também para a nossa vida. Ainda que Deus não tenha liberado uma palavra para você mudar o quadro da tua casa, da tua história e da tua vida, Deus não está dizendo para você sair da posição, mas permaneça no local exato que Deus quer que você esteja preparado para quando a palavra vier, você diga: assim diz o Senhor. Oh, meu Deus. Vai, Ezequiel, profetiza. E olha o que Ezequiel vai dizer, verso 7. E então eu profetizei como havia sido ordenado. E aí que vem a grande texto-chave. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. A palavra vem a Ezequiel. Ezequiel recebe a mensagem e transmite da forma que Deus falou. Entenda isso aqui. Ezequiel está profetizando para quem? Fala para mim. Para quem que Ezequiel está profetizando? Ossos secos. Deixa eu te falar isso aqui. Nem lembro do meu tempo de biologia, mas isso aqui é a anatomia do corpo humano. Ossos têm ouvido, Rafael? Não. Segunda verdade é que o texto vai dizer que Deus fala e Ezequiel profetiza. Então vamos entender isso aqui? Ezequiel precisa entender qual é a função dele dentro desse vale. E Ezequiel também precisa entender quem está vivo, quem é osso e quem está mandando ele profetizar. Deus manda Ezequiel profetizar. Ezequiel vai e profetiza. Entenda isso aqui. Ezequiel faz
exatamente aquilo que Deus mandou. A nossa realidade é que a gente não profetiza pé osso. A gente quer brigar com o osso. A gente não repete o que Deus mandou, mas a gente está perdendo tempo discutindo com o osso. A gente está perdendo tempo e arrumando lutas desnecessárias com o osso. E Deus está dizendo: Ezequiel é profeta. Se coloque na posição de profeta. Osso, fique na posição de osso. Então entenda, você não foi chamado para brigar com o osso. Você foi chamado para profetizar para osso. Então eu não posso esperar que um profeta tenha comportamento de osso. Eu não posso esperar que um osso tenha um comportamento de profeta. Mas esse vizinho é um satanás. Sim, mas você é profeta. Ele é osso. Mas o meu marido gosta de me tirar da graça. Sim, você é profeta. Ele é osso. Mas a esposa gosta de tirar também. Você é profeta. Ele é osso. Você quer brigar profeta, quer brigar com osso? Ou você é chamado para profetizar para o osso? Pode dizer amém? Ezequiel não discute com o osso. Ezequiel não tenta organizar os ossos com as suas mãos. Deixa eu te dizer uma realidade aqui. Tem gente que quer abraçar o mundo todo com problema. Tem gente que quer abraçar tudo. E nessa ânsia de abraçar tudo, não se resolve nem consegue resolver o problema do outro. Entenda isso aqui. A função de Ezequiel não era pegar os ossos com as mãos e juntar, porque seria uma missão impossível. Mas entenda que existe um tempo oportuno para Deus colocar tudo no seu exato lugar. Aleluia! Enquanto eu profetizava, o texto vai dizer que houve um grande ruído no ambiente que ele está, ao ponto desse ruído fazer as coisas começarem a se posicionar no lugar. Então eu vim dizer para você aqui nessa manhã, a tua preocupação não é abraçar o mundo e resolver todos os problemas, porque você não vai resolver. Mas se você se colocar numa posição a qual Deus quer, já é uma oportunidade de Deus usar você aonde está, para mudar a realidade daquilo que está vivendo. Quando ele profetiza, quando ele declara, quando ele fala, o texto diz que as coisas começam a se arrumar. Eu não sei quem vai pegar essa palavra, mas eu quero dizer para você que na força do teu conhecimento você não pode mudar. Na força do teu braço você não pode mudar. Mas já que eu não posso mudar na força da minha mão, eu creio num Deus que tem poder de mudar ao som da sua voz. Deus é poderoso para liberar uma palavra hoje em direção à tua casa e mudar. O anjo não precisa simplesmente ir lá. O anjo de guerra não precisa simplesmente ir lá, mas simplesmente a presença. Oh, meu Deus. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Quando ele profetiza, ele está ouvindo algo que antes ele não ouvia. Ao profetizar, ele começa a ouvir ruídos, ossos se mexendo. E o interessante é que eles começam a juntar-se, cada osso no seu osso, de forma organizada.
Fala igual o Rafael, a gente tinha muita pregação, vou deixar para outro dia. Compreendo que Deus confunde as coisas, usa coisas loucas para confundir as sábias. Mas tem palavra que está causando mais confusão do que entendimento daquilo que Deus quer para a gente. É o objetivo. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E por mais que a gente leia esse texto aqui de uma forma muito simples, rapaz, como é que Deus sabe como é a medida de cada osso para cada osso? Para não ficar um esqueleto meio torto para a esquerda porque está com a perna do outro, um esqueleto para a direita porque está com a perna do outro, um braço maior do que o outro. Mas Deus coloca tudo no seu exato lugar. Olha a onisciência de Deus, a soberania em Deus saber de cada coisa nos seus mínimos detalhes. Encerro. Já Deus te usar, Tilo? Dá para Deus te usar? Deixa. Ele coloca todas as coisas. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, apesar do turbilhão de coisas que você está vivendo, o seu desespero não vai mudar nada. Fica tranquilo, fica calmo, porque na hora certa Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Segundo, não se assuste com os ruídos que nós precisamos ouvir para identificar que Deus já começou a fazer algo. O vento está soprando, fica tranquilo. Deus também usa o vento para colocar coisas no seu devido lugar. Se coloque de pé, por gentileza. Com a permissão do pastor Carlos, pode? Vem, Tia Lu. Eu gostaria de perguntar, qual foi o seu propósito de entrar aqui nessa manhã? Nós temos sempre o propósito de adorar ao Senhor, mas a gente também tem os nossos propósitos particulares, as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas crises. E a realidade é que cada um sabe a crise que está vivendo. E que de repente você pode ser alguém que estar aqui nessa manhã simplesmente porque você precisava ouvir a voz do Senhor para dizer que essa causa não está perdida, que essa situação não está impossível para Deus. De repente você é alguém que simplesmente entrou aqui por essas portas porque você já tentou todas as formas e não deu jeito. Mas eu vim dizer para você, realmente, não vai dar jeito você. Porque não é capacidade nossa, mas não é nossa, mas nós colocamos nas mãos de quem pode. Pode ser você alguém aqui nessa manhã, como Ezequiel, situação de ossos secos à frente, situação de ossos secos à retaguarda, dificuldades à esquerda, dificuldades à direita, e a pergunta que a gente vai fazer é o que Deus vai fazer? Pode ser você aqui nessa manhã. Eu gosto de lançar o desafio, nunca lancei na igreja do pastor Carlos, mas é a primeira vez. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Entenda que você saindo do teu lugar e vindo aqui à frente, que nós queremos orar por você, não é querendo expor a sua vida, mas é para dizer que esse vale não é meu. Esse vale não é meu. Eu vou dizer para você de novo, de outra forma, esse vale não é lugar para você morar. Esse vale é simplesmente de passagem. Então não diga meu vale, diga eu estou de passagem por esse vale. Eu quero desafiar você aqui e nós estaremos orando, pedir ao pastor Carlos
venha aqui à frente, nós queremos orar por você que se enquadra naquilo que foi falado aqui. Está numa situação difícil, está complicado, está perdendo a esperança, vem para cá para frente, nós queremos orar. Você está dentro dessa situação ruim, você está paralisado dentro desse vale. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Eu estou dentro desse vale e eu só enxergo o problema. Essa palavra é para você, vem aqui para frente, nós queremos orar. Eu estou dentro dessa situação ruim e eu já estou me juntando ao vale do que eu estou vivendo. Vem para cá, nós queremos orar por você. Eu vou repetir de novo, debaixo da autoridade de Deus. Esse vale não é para você morar nele, mas simplesmente você está de passagem para testemunhar aquilo que Deus faz, porque você entra com os ossos secos, mortos, mas quando você sair vai se levantar um grande exército através da palavra profetizada. Pode ir adorando, tia Lu. Dá tempo de você vir para cá. Rafael, faz som, aleluia. Som, aleluia. Sopra Espírito, trazem, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu mover, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Soberano Deus eterno e glorioso Pai, Senhor, nesta manhã, eis aí o teu povo, ó Deus, que precisa de uma intervenção da tua parte, e por isso que todos, Pai, que estão aqui, vieram com esta crença, com esta convicção, de que o Senhor há de fazer, ou há de continuar fazendo, algo estrondoso, algo sobrenatural, algo que foge, Senhor, do entendimento humano, pois a tua palavra declara que
aqui, o Senhor faz infinitamente mais ao quanto pedimos, ao quanto nós pensamos, Senhor. Alcança este homem, alcança esta mulher, Senhor, que esta manhã precisa de um milagre, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de um mover do Espírito Santo, Senhor, como já foi mencionado aqui, ó Deus, pelo evangelista Marcos, ó Pai, enquanto o profeta profetizava, houve um ruído seguido de um rebuliço, e Deus, Senhor, movimentou aquele vale de ossos secos, fazendo cada osso se juntar a seu osso, Senhor, e formando um exército numeroso. Era a casa de Israel. O Senhor estava levantando a casa de Israel, trazendo esperança, perspectiva, Senhor, de coisas melhores. Vai de encontro neste momento, esta vida. Glória, opera, Senhor, para a glória do teu santo nome, nesta vida, Pai. Faça o que o homem não pode fazer. Vai aonde o homem não pode ir nesta hora. E Deus querido, glorifica teu nome nestas vidas, Senhor. Nós oramos apresentando a cada vida aqui presente, Pai, acreditando que o Senhor há de fazer algo que foge, meu Deus querido, da nossa compreensão, mas que está já mencionado pela tua palavra, porque nós cremos nas promessas bíblicas, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com seus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com seus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Quem sabe adore. Aquele que começou a boa obra em minha vida. O que ele é, igreja? É fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo porque creio. Sim, ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo teu Espírito queimando os corações. Pai das luzes que não mudam, continua a me dizer
que essa terra é nossa e que nela vamos viver. Quem crê, só para quem crê, erga a mão e adore. Aquele que começou a boa obra em minha vida. O que ele é, igreja? É fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra, aleluia. Ora labachuri canta na manás. Ele é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo porque creio. Sim, ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Todo o bem do Senhor aqui nesta terra e no céu. Igreja, estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, eis aqui os teus servos, pastor Carlos, pastor Alexandre, os teus filhos, Senhor amado, que não têm, Senhor, medido esforços para estar fazendo a tua boa obra. Tu contempla, tu sabes, Senhor. Vivo Deus, trabalha, Senhor. Aquilo, Senhor, que falta, que tu acrescenta. E aquilo que está demais, que o Senhor venha diminuir, Pai. Para que o Senhor cresça e que o Senhor apareça, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses homens. Que o Senhor chamou, Senhor, para fazer a tua obra. Para conduzir o teu rebanho. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eis aqui, Senhor, essas pessoas que estão sendo testemunhas do grande feito que o Senhor fará na vida deles. E eu creio, Senhor, que esses bancos vazios aqui serão preenchidos com pessoas que serão, Senhor, tocadas para estarem contribuindo com a tua obra. E estar, Senhor, ajudando eles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta a tua igreja, Senhor. Que haja homens e mulheres compromissados com a tua palavra.
e que aqui neste lugar, neste altar, só seja colocado homens e mulheres compromissados e verdadeiros e íntegros contigo, Senhor. Em o nome de Jesus, não deixe os teus filhos serem enganados não, Senhor, mas que eles venham ser direcionados por Ti, em o nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra, que é verdade, venha, Senhor, tocar os corações, venha, Senhor, esmurrar a alma das vidas, para que se arrependam dos seus pecados, dos seus feitos, Senhor, porque o Senhor veio para resgatar a Tua noiva, a Tua igreja, e que haja um despertar, Senhor, de todos nós, para nos consertarmos, para rever, Senhor, nossos caminhos, para nos posicionarmos, Senhor, e estarmos diante de Ti como uma noiva, lavada e redimida pelo Teu sangue, Senhor, porque breve o Senhor virá e resgatará a Tua noiva, Senhor amado, e o Senhor, Pai amado, para a honra e glória do Teu santo nome, a começar por nós aqui neste lugar, que o Senhor venha mover os corações, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha agir com poder e grande glória neste lugar, que o Teu nome, que a bandeira do Senhor Jesus Cristo seja levantado, não é para a honra do pastor, não é para a honra de presbítero, não é para a honra de obreiro, nem de membro, nem de ninguém, de levita, de cantor, de ninguém, a honra e a glória é do Senhor, e sempre será, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o nome desse Deus bem forte, o melhor que você puder, porque é para Ele, é o melhor. Aleluia, eu agradeço.